Hoje está se generalizando o uso dessa terminologia manchas foliares em soja. Então, por exemplo, são manchas foliares de soja, a septoriose ou mancha parda, mancha marrom, nós temos Cercospora sojina, nós temos Cercospora kikuchi e também a mancha alvo como sendo a mais importante no centro-oeste brasileiro. Estas são as consideradas manchas foliares da soja. Só que é interessante, a mancha parda, a septoriose, é a primeira que é observada na lavoura, nas folhas primárias, nas folhas baixeiras, e provavelmente isso porque a fonte de inóculo é o resto cultural, considerando-se que a maioria das lavouras de soja é feita em plantio direto e monocultura. Portanto, o resto cultural ficando na superfície do solo seria a principal fonte de inóculo desta doença aí. Em segundo ponto, eu quero me referir à mancha foliar olho de rã, que causou sérios problemas de danos no Brasil e ultimamente na Argentina. Esta doença, graças ao melhoramento genético, desenvolvendo variedades resistentes, é uma doença esporádica ou sem importância econômica do Brasil, portanto, não é alvo do controle. Com relação, então, à Cercospora kikuchi, ou que causa o crescimento foliar de cercosporiose, a principal doença de final de ciclo da soja, essa é uma doença também que se agrava com plantio direto, monocultura e, sobretudo, com a precipitação a partir de R2, R3. Essa doença pode ser, sim, controlada com fungicida, mas a mais importante dessas que eu menciono é a mancha alva causada por Corinespora cassiícola. Mas lembro bem, essa, como todas as manchas são causadas por fungos necrotróficos, tem como origem o inóculo presente na semente, a semente que leva esses fungos para a lavoura. Depois, permanece no resto cultural na fase saprofítica. Para os senhores terem uma ideia, o resto cultural da soja no Rio Grande do Sul demora mais ou menos 35 meses para se decompor completamente, ou seja, eliminando esses fungos da lavoura. Portanto, resta, já que nós não temos variedades resistentes ou suficientemente resistentes a todas, nos resta então o controle químico. Mas tem um princípio fundamental da fitopatologia que eu aprendi nas universidades, é que se a doença não causa dano, não justifica o seu controle. Portanto, vejam bem, nós não temos as funções de dano para Septoria glycinis ou mancha parda, nós não temos claramente no Brasil para a mancha foliar olho de rã, mas nós temos sim já funções de danos para a mancha-alvo Corinespora cassiícola. Então, essa indicação da quantidade de doença causando dano, justificando ao seu controle, é a principal medida que nós devemos ter de controle. E, infelizmente, repito, pelo uso de fungicidas sítio-específicos numa larga área, em várias aplicações, tem levado já ao desenvolvimento da resistência no Brasil, da Cercospora kikuchi aos fungicidas benzimidazóis e também da mancha-alvo aos mesmos fungicidas e novos compostos usados no Brasil sítio específico, provavelmente no futuro apresentação resistência também. Enfim, para o controle das manchas foliares da soja, é importante fazer a diagnose correta, saber do dano que causa antes da aplicação e aplicar com multissítios para evitar o desenvolvimento da resistência no futuro.